E eu falei naquela semana, o Palmeiras, naquele momento, era o pior brasileiro, o brasileiro de pior futebol do Mundial. Rapaziada, e o Palmeiras tá fora do Mundial. Primeiro tempo foi muito ruim, acho que teve dois momentos muito ruins no Mundial. O jogo com o Inter Miami e o primeiro tempo hoje. Acho que foram dois momentos que o Palmeiras esteve bem abaixo. Após partida ruim e falha de Everton, o Verdão se despede da competição. Eu acho que mesmo com desvio, eu achei falha do Everton no segundo gol do Chelsea. Eu acho que ele poderia ter tido reflexo para pegar aquela bola. Analistas discutem quem é o maior culpado pela eliminação. E outra coisa, o Vanderlan, ele é reserva do Piquerez desde 2022. Não é possível que o Palmeiras não tenha chegado à conclusão de que precisa de um jogador de melhor qualidade nesse setor. Mauro César detona a postura da equipe durante toda a competição. A eliminação, acho que inquestionável, né? O Chelsea foi muito superior no primeiro tempo, especialmente o Chelsea poderia ter feito mais gols. O Palmeiras muito tímido. O Palmeiras contra o Botafogo teve uma postura muito mais agressiva. E eu fiquei na dúvida, né? Se era uma iniciativa só do Palmeiras ou do Botafogo também a sua covardia. O Botafogo foi covarde, né? Naquele jogo do sábado. E hoje a minha conclusão é que teve muito realmente do Botafogo, porque o Palmeiras, de novo, foi um time muito tímido ofensivamente. Eu entendo as dificuldades da defesa, por conta de desfalques muito pesados. Se perde aí 3 homens da linha defensiva, jogadores importantes, é realmente muito complicado. Mas a postura do Palmeiras foi uma postura muito cautelosa contra um Chelsea, que eu acho assim, um time enfrentável, digamos assim, para os brasileiros. Esse time do Chelsea tem bons jogadores, mas é um time muito jovem, é um time muito ainda imaturo, é um time que é inconstante, e eu acho que até que sentiu o gol. O Estevão empatou o jogo, o Palmeiras poderia ter pressionado mais ou menos como foi o jogo do Flamengo. O Flamengo empatou o jogo e pressionou, fez 2, depois fez 3. E o Palmeiras não, ele recua novamente, volta a marcar no seu campo, um pouco mais, subindo um pouco mais suas linhas na segunda etapa, mas muito timidamente, com um bom banco que tem, bons jogadores no banco, com motivação, mobilização para esse jogo. E eu acho que o Palmeiras poderia ter sido mais ousado. Acho que foi muito tímido e no segundo tempo teve o Chelsea muito tempo rondando a área. O gol de uma grande infelicidade, mas o gol é reflexo também de um contexto em que você fica muito tempo com o adversário rondando a tua área. Mandou aqui fazendo jogadas de linha de fundo o tempo todo, saindo com bola e tudo. Uma hora aconteceu, não foi com ele, mas acontece uma jogada por ali e a bola desvia e acaba traindo o Everton e vai para dentro do gol. Depois o Chelsea ainda teve 2 grandes oportunidades, uma bola que ainda foi na trave depois da defesa do Everton, depois o João Pedro quase marcando, ou seja, teve até chance de marcar e o Palmeiras não teve nem força para reagir nos acréscimos e tentar um gol salvador. Acho que o Palmeiras fez o Mundial aquém. O jogo do Porto gerou muitos elogios na estreia, mas foi um jogo que depois vimos que o adversário não era, digamos assim, merecedor, né, de tanto respeito. O Porto mal, pior do que imaginávamos. No decorrer da competição foi o que vimos. O Palmeiras não venceu. Eu falei no dia, jogo para ter vencido, não venceu. Era para ter vencido o Porto, não venceu. Dificuldade grande para fazer os gols. Aí tem o jogo seguinte, em que ganha do Al-Ahly, que é o único time que o Palmeiras já derrotou em Mundial em tempo normal, né? Sem provocação, foi o Al-Ahly. Derrotou 2 vezes. Todos os tempos, todas as histórias do Mundial de clubes que disputou. Aí vence, mas precisa de um gol contra no segundo tempo para abrir o placar. Isso é muita dificuldade. Aí vem um jogo horroroso contra o Inter Miami, péssimo jogo. E eu falei naquela semana, o Palmeiras, naquele momento, era o pior brasileiro, o brasileiro de pior futebol do Mundial. Aí quando passou pelo Botafogo, aí veio o Palmeirense, quem é o pior, quem é o pior. Como o torcedor às vezes é bobo, né? É claro que isso pode mudar. Para mim, o pior foi o Botafogo, pela patética partida que fez contra o Palmeiras. Desde ter vencido o PSG. A eliminação do Botafogo foi um time covarde. Mas o Palmeiras não jogou bem, exceto o jogo do Botafogo. E foi uma boa partida. Ainda assim, só conseguiu vencer com um gol nos acréscimos. Pelos jogadores que tem, gente, Paulinho, Vitor Roque, custaram uma fortuna os dois. O Paulinho foi decisivo contra o Botafogo. O Vitor Roque não disse o que veio. Até o momento. Pode ser que amanhã vire o maior artilheiro do mundo, mas até o momento não fez nada que justificasse tamanho investimento de 25 milhões de euros. Mais uma vez esbarra no Chelsea no Mundial. O Chelsea vira aí o carrasco do Palmeiras, né, em mundiais. Palmeiras jogou de igual para igual. Como eu falei, esse Chelsea não é bicho-papão. Dava pro Palmeiras ganhar. Eu acho que mesmo com desvio, eu achei falha do Everton no segundo gol do Chelsea. Eu acho que ele poderia ter tido reflexo
para pegar aquela bola. E o Palmeiras mais uma vez perde aí o Mundial pro Chelsea. Mais um brasileiro que poderia ter chegado na semifinal. E o Palmeiras ele não vai jogar com o Abel assim um futebol assim encantador. Ele vai ser um time que vai competir, que vai brigar, que vai tentar vencer a sua maneira, que vai perder pouco. Mas ele jogou menos do que ele joga até dentro do normal, independente da maneira como você gosta de ver um time jogar. Primeiro tempo foi muito ruim, acho que teve dois momentos muito ruins no Mundial. O jogo com o Inter Miami e o primeiro tempo hoje. Acho que foram dois momentos que o Palmeiras esteve bem abaixo do que ele pode jogar dentro das suas características, dentro da maneira como joga. Então acho que foram dois momentos que o Palmeiras até deu muito espaço na marcação. O Palmeiras é um time que marca forte, que não deixa espaço, que cria dificuldades para qualquer adversário. Contra o Inter Miami foi envolvido em certo momento e hoje o primeiro tempo, se tivesse mais gols, seria do time inglês. O Palmeiras poderia ter tido o jogo ali já liquidado no primeiro tempo, poderia já ter perdido o jogo ali. Então esses dois momentos, um jogo e um tempo, foram bem abaixo do que o time pode produzir. Até... O Palmeiras foi quem mais investiu esse ano e fez uma campanha, uma campanha mais ou menos, uma campanha sem brilho. A não ser aquele jogo lá contra o Botafogo, não foi um jogo brilhante, mas foi um jogo que o Palmeiras atuou bem. Eu acho que hoje o Palmeiras fez um primeiro tempo em que 1-0 saiu no lucro, falei isso durante a transmissão, e aí o Chelsea de fato correu risco, porque ele poderia ter resolvido o jogo no primeiro tempo, isso não aconteceu. O Palmeiras geralmente é um time competitivo, um time que vai para cima na adversidade, teria a chance de igualar o jogo. No segundo tempo, de fato, empatou, teve lá umas duas jogadas de perigo, mas eu imaginava que depois das alterações corretas, aí sim, entrada do Paulinho, Maurício e tal, o Palmeiras fosse tentar ir na jugular, e não foi. O Palmeiras aí, de novo, mais tímido. Então, realmente falhou muito nisso. E outra coisa, o Vanderlan, ele é reserva do Piquerez desde 2022. Não é possível que o Palmeiras não tenha chegado à conclusão de que precisa de um jogador de melhor qualidade nesse setor. O Vanderlan, aliás, o Piquerez, de todos os titulares que o Palmeiras tem, é o que hoje conta com reserva mais, desnivelado. O Palmeiras, no ano passado, contratou o Caio Paulista, que também não é um jogador para isso, e mantém o garoto. Quer dizer, mas está muito claro que o Vanderlan não pode ser o jogador, para substituir o Piquerez, porque acontece esse tipo de coisa. Ou seja, você tem que utilizar esse jogador em um jogo eliminatório de Mundial. E mais ainda, jogando ao lado do tenebroso Mikael. Aí realmente é pedir para acontecer, toda essa catástrofe aí que a gente viu em alguns momentos do jogo. E aí, rapaziada, o que acharam do Palmeiras no Mundial? Deixem nos comentários, curtam e se inscrevam no canal. Obrigado por assistirem até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!